Olá, amigos e amigas do Blog Calçadão. Hoje é dia 4 de abril de 2020. Essa é uma edição do Papo no Calçadão. Estamos aqui hoje acompanhando com a gente o Thiago Scatena. O Thiago Scatena é sociólogo e pesquisador de pós-graduação no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. Thiago, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui confinados em casa, eu em São Paulo. Muito prazer estar aqui. Legal, Thiago. Thiago, você fez um artigo hoje que a gente inclusive repercutiu no blog do Calçadão, que faz a seguinte pergunta, e essa é a primeira que eu vou te fazer. Por que o governo municipal de Ribeirão Preto, e você que conhece muito bem a realidade aqui de Ribeirão Preto, principalmente da periferia das favelas, por que ele tem que fazer um plano emergencial para essa comunidade, para a comunidade mais periférica da cidade e das favelas de Ribeirão Preto? Bom, eu coloquei periferia no sentido mais conceitual abrangente, né? Porque Ribeirão Preto tem 87, segundo o PLIS de 2019, eu acredito que deve ter um pouco mais, assentamentos precários, que são chamados. A gente chama de, mais comumente, de favela, né? 87 com quase 40 mil pessoas. Periferia, eu gosto de denominar periferia em Ribeirão Preto, são os territórios de baixa renda que têm relações com a cidade e com suas moradias muito específicas, né? Ribeirão Preto, se você for ver o mapa de renda da cidade, a desigualdade de renda da cidade é muito grande entre Zona Sul, Zona Oeste e Zona Norte, né? E a Coab e os conjuntos habitacionais privilegiaram na Zona Norte e Zona Oeste os conjuntos. Então, são áreas concentradas de baixa renda. E por que é importante esse plano, né? Só para dar Thiago, então, para poder ficar um pouco claro, quando você fala periferia, você não está só admitindo a questão das favelas. Tem uma série de conjuntos habitacionais, inclusive aqueles verticais, que também são áreas de risco, né? E eu estou vendo aqui, o Ricardo entrou na nossa conversa. Ricardo, está me ouvindo aí, Ricardo? Beleza. Estou ouvindo vocês muito bem. Então tá. Valeu. Thiago. Então, assim, além das favelas, a preocupação também com a população que mora na periferia, naquela situação mais delicada aqui da cidade. Eu coloquei no meu artigo, divaguei um pouco. Eu me coloquei na posição de prefeito. Se eu fosse prefeito Ribeirão Preto, o que eu faria numa situação emergencial dessa? Ribeirão Preto é muito diferente uma zona sul de uma zona norte da cidade. A estrutura urbana, os tipos de moradia. Então, para você ficar numa quarentena, num bairro como City Ribeirão, que é o meu bairro, é diferente de você ficar em quarentena, por exemplo, num Simeone, um outro bairro de loteamento. Por quê? Primeiro, a estrutura da moradia. Uma estrutura de moradia que tem uma casa ampla, com jardim, que tem acesso a um bom banheiro, ventilação, é diferente de você estar pode ser tanto uma comunidade de favela, quanto um loteamento de Coab, que é diferente a estrutura de moradia. E outro ponto que é muito importante, Paulo, é a densidade populacional. Ribeirão Preto tem uma densidade baixa. São poucas pessoas por metro quadrado. Mas se a gente for espacializar essas densidades, as densidades populacionais de comunidade de favela e densidade de conjuntos habitacionais são muito altos, porque mora muito mais gente por metro quadrado do que numa zona sul, por exemplo. E quando a gente fala de uma transmissão de um vírus como esse Covid-19, é importante a gente pontuar essa questão de densidade, de quantas pessoas estão tendo contato por metro quadrado. Então, se eu fosse prefeito, né, eu ia pensar em territórios que, primeiro, tem a questão de renda, baixa renda. Por que baixa renda? As pessoas precisam trabalhar, elas precisam de renda. Está tendo essa discussão idiota do presidente aí de falar, trabalha. Não, essa é uma falsa equivalência. As pessoas precisam ficar em casa e receber dinheiro. Para isso acontecer, porque senão as pessoas vão ter que sair para circular na cidade, elas não só vão se contaminar suas famílias, como vão passar a contaminação para outros agentes, né?
e a questão de densidade. Então, eu coloquei esses 3 fatores, que é a questão de localização de territórios com baixa renda, porque as pessoas precisam de renda, senão elas vão ter que circular na cidade. A questão de densidade populacional, porque a transmissão com maior densidade ela é maior, e a questão de qualidade das habitações. Então, por isso, eu estou fazendo exercício até de experimentação. Se eu fosse prefeito, eu iria valorizar mais essas áreas para fazer as ações. Por isso, o plano emergencial nesses lugares é importante para a cidade inteira. Ô, Thiago, antes de pedir pro Ricardo participar aqui, eu queria te perguntar mais uma coisa. No caso dos conjuntos verticalizados, por exemplo, o CDHU, Wilson Tone, que é o João Rossi, né? Esses conjuntos que são muito densos, até mesmo o Jardim das Pedras, né? Outros aqui da periferia que são mais via Minha Casa Minha Vida. Esses conjuntos, pelo fato de ser todo mundo muito próximo, você acha que corre um risco maior? Olha, Paulo, eu não posso embasar cientificamente, né, para não falar qualquer tipo de bobagem. Mas se é um vírus que tem alta transmitibilidade, ele é muito transmissível, ele passa muito facilmente, e a gente está falando de quarentena, é complicado a gente não fazer uma relação com a questão de densidade populacional. Se numa comunidade de favela mora 5 pessoas num dormitório, num cômodo, as pessoas não vão ficar dentro de casa. Vocês, não sei se vocês chegaram a falar com o Cebola, que é uma liderança, mas o Wallace Bill, que é de outra liderança de comunidade, falou para mim, Thiago, é difícil a gente manter uma família dentro de uma casa que tem um telhado de Eternite, por exemplo, né, que é super quente, numa comunidade. E a gente, na questão de estudos de moradia, os especialistas, arquitetos, urbanistas, sociólogos, criticam muito o modelo que foi feito de Minha Casa Minha Vida, que são casas muito pequenas, porque a terra é cara, né, por questões históricas. Fizeram casas pequenas, de 45 metros quadrados, né, que não tem a melhor qualidade, digamos, construtivo. As casas têm pouca ventilação, pouca iluminação, e isso causa maior desconforto, tanto de ficar em casa, como facilidade de transmissão de vírus, né? Legal. Ricardo, boa tarde e faça aí a sua participação. Bom, boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer ao seu artigo. Acho que colabora muito com a gente naquilo que a gente vem tentando fazer aqui. Mesmo antes da questão dessa pandemia, a gente vinha discutindo essa questão da desigualdade social, a questão das comunidades, a questão da moradia em Ribeirão Preto, né? E acho que esse artigo vem esclarecer muito e colaborar muito com isso. Você escreve numa parte do seu artigo que eu acho uma coisa importante, que a gente até já mencionou aqui em outros bate-papos, que é a importância dos movimentos sociais, que é a importância das ONGs, a importância da sociedade civil, que todos os dias, cotidianamente, faz o seu trabalho próximo das comunidades, próximo das periferias, para que essa parte da sociedade civil possa ajudar o poder público agora. Não só no sentido de levar informação, mas principalmente no sentido de informar as pessoas como elas podem fazer acesso, principalmente a esse seguro quarentena que vai estar disponível, segundo o governo fala, a partir de terça-feira. O governo falou aí num aplicativo de celular. Vai ser uma coisa absurda, né? Se cada pessoa, por exemplo, cada informal tiver que baixar um aplicativo no celular para receber esse dinheiro. Eu acho que os movimentos sociais, eles são realmente muito importantes nessa hora, né, Thiago? Nossa, com certeza. Eu acho que se tiver uma organização de comunicação entre o poder, pelo menos municipal, do executivo, e essas lideranças, liderança de bairro, liderança religiosa é muito importante também, representante de ONG, que tem abrangência territorial, eu acho que isso vai facilitar para transmitir boas informações. Eu acho que boas informações são uma arma nessas horas. A gente vive uma onda de desinformação, de fake news e de até
desinformação ligada com interesse político, sabe? Então é muito complicado. Mais uma vez, eu faço um exercício. Se eu fosse prefeito, o que eu faria? A primeira coisa é comunicar bem as pessoas. O prefeito está fazendo lives, estou achando interessante, né? Essas lives têm que ser mais divulgadas. Mas é uma coisa que eu apontei lá também, que é interessante. Dependendo da região de Ribeirão Preto, periferia, o pessoal não tem acesso à internet via casa. É tudo telefone móvel, internet móvel. E sem renda, as pessoas não têm como pagar o plano. Elas acabam não pagando o plano, não pagam o chip, ficam sem internet. E não dá para ficar sem internet nesses momentos, principalmente de isolamento, porque você tem a questão do afeto, de não ficar sozinho, mas também da informação. Eu, pelo menos, acho que seria fundamental ter um canal de comunicação bom, eficiente, claro e objetivo nessas horas para informar, inclusive, como que vai ser essa situação de retirada desses R$600, R$1.200 na Caixa Econômica, que eu acho que vai ser, uma operação de guerra. Nem imagino como é que vai ser. Tiago, agora me fala uma coisa. Você acha que, por exemplo, a população que vive na periferia de Ribeirão Preto ou de qualquer lugar do Brasil que não tem acesso a esgoto, não tem acesso à água, não tem acesso à energia elétrica, não tem acesso ao mínimo necessário, vai ter condições de entrar num aplicativo do governo federal para acessar um direito que ele vai ter agora para poder sobreviver nesse momento de crise? Me parece um pouco assim, absurdo considerar que a população, em geral, tem acesso a um celular com banda larga para poder acessar qualquer aplicativo para poder receber esse dinheiro. Eu não sei como que vai ser, Paulo. Eu sei que eu até estava vendo, acho que foi ontem teve ao vivo os economistas falando, eu não sei, a equipe econômica da Caixa Econômica falando, o presidente da Caixa, falando que é até mais simples para quem tem já o Bolsa Família, o CadÚnico, que vai ser através disso que vai vir o dinheiro. Os informais dos informais, que tem gente que não é assistido por nada, vai ter que chegar a informação também. Eu não sei dizer como que, por exemplo, um governo federal podia trabalhar isso. Eu faço exercício mais uma vez se eu fosse prefeito, eu trabalharia territorializando a informação. Olha, tem região da cidade que as pessoas precisam se informar sobre isso do programa federal. Talvez se tivesse um mutirão de assistência social, agora é até bom valorizar que eu acho que as linhas de frente mais importantes do município são os assistentes sociais e a equipe de saúde, né? De chegar nesses lugares em Ribeirão Preto e informar a população e, se for necessário, fazer um mutirão de cadastro para as pessoas ingressarem nesse cadastro e, se for necessário, eu vi que tem um caminhão da prefeitura, eu não entendi muito bem, mas algo móvel, com uma internet móvel muito boa e capaz, e fazer um mutirão de cadastro dessas pessoas e informar legal. E informar sempre as lideranças, que é fácil identificar as lideranças regionais, também territoriais, né? Vamos ver como é que vai ser semana que vem, porque teve muito desencontro até na fala do governo federal. Um falava uma coisa, outro falava outra. Precisa ter mais sintonia. Mas eu acredito que vai ser uma situação assim bem inusitada, um aplicativo que vai ter 30 milhões de acessos em um dia, né? Porque vai ser isso, né? Com certeza. Ô, Ricardo, diga. É o seguinte, eu queria fazer uma reflexão com você e com o Thiago. A gente está completando, o ano passado a gente completou 5 anos de blog. A gente sabe que o Thiago está na estrada aí há muito tempo, militando na causa da moradia. Muita gente, muitas pessoas que militam nos movimentos sociais, que já vinha discutindo essa questão da desigualdade, a questão da falta do déficit de moradia em Ribeirão Preto, a questão das comunidades de maneira explosiva. O Thiago cita um número oficial de 40 mil pessoas que moram em comunidade, esse número pode ser até maior. Ou seja, era uma situação muito difícil que Ribeirão Preto vinha vivendo, refletindo uma situação do próprio país, de desigualdade extrema, de desemprego, de precarização do trabalho. Ou seja, a gente não estava num momento bom. Quando a pandemia chega no Brasil, no mundo, ela chega avassaladora e o sistema que a gente estava construindo até então, ele se mostra completamente ineficaz para poder enfrentar uma pandemia como essa. Ou seja, é um sistema que já era falido e a pandemia só mostra claramente que é realmente um sistema falido.
E a gente vê ainda tentativas de quem tem o poder econômico, muito ligado a quem tem o poder político, de ainda tentar dar uma sobrevida a esse sistema. Ou seja, protegendo mais os bancos do que as famílias, demorando 15 dias para poder, sabendo que ia precisar dar a garantia de renda para as pessoas por conta da necessidade do isolamento social, ou seja, uma série de questões. Como é que você reflete isso, Thiago? Você acha que essa crise que a gente está passando vai poder abrir os olhos das pessoas que antes não enxergavam essa realidade? Poucas pessoas, por exemplo, viam um bate-papo no blog Calçadão no YouTube com um tema como esse. Agora, com a pandemia, a nossa visualização ela triplicou. E assim está acontecendo com todas as pessoas que estão tentando fazer informação e discutir isso. Como é que você faz essa reflexão? Você acha que é possível a gente, a partir disso, começar a caminhar para uma construção de um modelo melhor, que olhe mais para as pessoas, que olhe mais para essa realidade que hoje está, né, esfregando na nossa cara, mas que já é uma realidade que existe há muito tempo, né, Thiago? Olha, eu estou sendo otimista, viu? Porque eu estou lendo bastante textos de filosofia, ciência política, em casa também estou me atentando sobre que futuro a gente vai ter, né? Do que está por vir. Quando a gente assiste um filme de zumbi, de apocalipse, é sempre pior. Eu estou começando a achar que talvez a gente possa abrir caminhos novos, sabe? De pensar uma nova forma de relação, de trabalho, por exemplo. Que tipo de trabalho? Eu acho muito... Tenho amigos meus que estão trabalhando em casa, né? Eu sou pós-graduando, eu trabalhei sempre em casa. Tem amigos meus que trabalham em empresas, estão trabalhando em casa, continuam trabalhando em casa, e eu já até escutei de pessoas falando que, olha, eu acho que a minha empresa vai começar a adotar mais esse modelo de trabalhar em casa. Eu li com filósofos a questão de consumo e serviços também, que provavelmente vai mudar muito a nossa sociedade de consumo. Talvez ela não seja mais tão aficionada assim por sair, ter que consumir, né? A relação de estudo vai mudar bastante, que esse modelo de 40 pessoas numa sala de aula com o professor falando talvez mude. Então, eu não sei que sociedade vai vir. Eu vejo com otimismo algumas questões, por exemplo, ligadas com renda. Essa questão da renda emergencial, ela é uma proposta já antiga, inclusive o Suplicy batalhou muito, quem quiser pesquisar, põe no Google Suplicy, renda mínima, que é um modelo de renda que o Estado cobraria dos mais ricos, faria uma gestão tributária dos ricos, porque rico não é cobrado, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, e faria uma renda mínima para toda a sua população em territórios nacionais. Isso aí é uma questão utópica ainda, mas dá para ser aplicado. E a gente está vendo que em época de pandemia dá para sair do papel, né? Então, a relação de Estado com o cidadão, a relação da gente com um bom jornalismo, das pessoas com a ciência. A gente está valorizando mais uma vez os cientistas, as universidades públicas, o ministro, apesar de ser do DEM, representante de saúde, o Mandetta, ser representante dos planos de saúde de Goiás, ele é um cara que está usando a camisa do SUS o tempo todo. E saca o que vai vir, que mundo que a gente vai precisar, que estruturas sociais que a gente vai realmente achar necessárias, sabe? Então, eu estou até otimista nesse sentido. Pena que a gente tem que passar por uma situação tão absurda de calamidade para a gente ter que valorizar o mínimo. Amigos meus liberais puros, que trabalham em banco, sempre foram liberal, Paulo Guedista, estão falando, não, o Estado tem que ajudar. Eu falei, então a gente tem que pensar um formato de Estado, porque o Estado sempre ajuda um pessoal de sempre, né? O sistema financeiro é o primeiro a ser socorrido pelo Estado, é impressionante, né? E a gente começar a entender... Não, assim, só para a gente ir encaminhando aqui, porque a gente tem um tempo de gravação que é possível. Thiago, assim, eu acho que é muito importante essa sua visão assim, de otimismo para o futuro, de uma nova sociedade que pode surgir a partir daí. E você coloca aqui no seu artigo algumas sugestões. Paulo, não estou te escutando. Paulo? Eu acho que a internet está ruim lá no Paulinho. Acho que o Paulinho caiu, hein?
Ele falou de umas sugestões, eu vou só pontuar, que talvez Isso. ele esteja me escutando, mas eu não escuto ele. Eu coloquei uma sugestão que, na minha opinião, é uma ação municipal que podia ser feita em Ribeirão Preto. Que a gente tem 87 núcleos de favela, assentamento precário, mas em Ribeirão Preto a gente tem uma cidade informal também, que a pessoa pode ter comprado seu lote, seu terreno e não teve dinheiro para contratar um arquiteto, engenheiro e autoconstruiu. Ribeirão Preto, 70% da cidade é feita assim. A autoconstrução, a pessoa se vira, não tem assessoria técnica adequada. Isso causa o quê? É um modelo habitacional ruim. Eu conheço muita periferia em Ribeirão Preto, casas com má iluminação, má ventilação, com muita umidade, e pessoas que têm problemas de saúde crônico que são absurdos, de pele, de respiração, até tuberculose, coisa básica, que não existe mais, né? Então, por conta de um problema de habitação, de falta de assessoria técnica na hora de construir sua casa, você tem problema de saúde que impacta no sistema de saúde público, principalmente, que a pessoa vai ter sempre que ir no postinho, na UPA. Eu acho que seria uma frente política muito importante de Ribeirão para a questão de habitação, assessoria técnica e habitação de interesse social, que é prestar uma assessoria na casa de quem mais precisa da técnica de arquiteto, engenheiro civil, engenheiro elétrico, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso é uma proposta, já existe lei municipal em Ribeirão, lei federal, mas não sai do papel, né? Acho que a gente não está te ouvindo, Paulo. Paulo está mudo. Eu coloquei outras também. Agora foi. Então beleza. Voltou, Paulinho. Não, então, Thiago, eu queria assim encaminhar para o final, Ricardo, dar suas considerações finais. A gente está fechando o tempo aqui. E diga aí, Ricardo. Não, eu só queria agradecer de novo o Thiago, falar que a gente vai continuar com esses vídeos. A gente parou um pouquinho de falar sobre política, né, de política eleitoral. Eu vi que algumas pessoas, inclusive na cidade, voltaram a falar de política eleitoral. Acho que esse não é o momento. Acho que esse é o momento de falar de política sim, mas de falar de política dentro dessa questão do coronavírus, dentro dessa questão da pandemia, dentro dessa questão de discutir a nossa sociedade, para fazer aquilo que a gente está fazendo aqui todos esses dias que a gente fez esses vídeos, que é conseguir construir um ambiente de solidariedade, um ambiente que busque refletir a partir da dor, né? A partir da dor e necessidade de reação da sociedade. O caminho que a gente vinha do vírus, né? O vírus escancarou uma realidade, é uma realidade que a gente não vinha denunciando. Essa nossa reflexão aí. De novo, Thiago, pela qualidade do artigo dele, trazendo referências, inclusive. Obrigado. Vamos discutir mais outros temas também. Pensar em uma política com P maiúsculo, uma política de futuro, uma pública, sabe? Um novo futuro, porque vai mudar mesmo, não vai ter uma volta à normalidade, a normalidade nem é boa. Legal. Obrigado, pessoal. Ricardo, obrigado, Thiago. Hoje é dia 4 de abril. A gente vai voltar com o Thiago no começo da semana para a gente repercutir essas ideias que ele está colocando e verificar o que foi implementado aqui em Ribeirão Preto. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado.